Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os inscritos aqui do canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos dando continuidade à nossa explicação básica da matéria de pneumatologia, né? Pneumatologia é a matéria que estamos trabalhando aqui no canal, ok? Se você está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sininho para receber as próximas notificações, tá certo? Toda semana postamos um vídeo aqui com a matéria que propomos, né? E também aceita-se sugestão, tá certo? Se você quiser deixar nos comentários aí a sua sugestão sugestão vai ser de bom alvitre e muito bem-vinda, ok? Vamos para frente. Estamos falando sobre a obra do Espírito Santo na vida do povo que serve a Deus, na vida dos homens, dos seres humanos, né? E enfim, toda a ação do Espírito Santo na criação e etc e tal. E a última aula falamos sobre a obra do Espírito Santo na regeneração, a obra do Espírito Santo na salvação, e estudamos toda essa demanda aí, tá certo? Muito bem. Deixa eu tirar esse negócio aqui, tá? Alguém colocou aqui. Então nós estamos estudando aí esta matéria, tá bom? Por certo, já estamos praticamente terminando, mas hoje nós estaremos falando começando a falar sobre a habitação do Espírito Santo, né? Como isso sucede e quais os textos bíblicos que vai nortear esta afirmativa, ok? Nós vamos observar no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, que João escreveu. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. A Bíblia... Cadê? Eu quero uma Bíblia mais simples. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Evangelho de Jesus, que João escreveu no capítulo 14 do Evangelho de João. Evangelho de Jesus que João escreveu. Capítulo 14, verso 16 e 17. Isso, achei aqui. Versículos 16 e 17. Está escrito assim: E rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paracleto. Ou tem tradução que é Paracleto, Paracleto, enfim. Para que convosco permaneça para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher. Tem Bíblia que fala conhecer, não pode conhecer. Porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Ok? Então permanece conosco e em nós. Então ele habita em nós. Então os apóstolos ficaram tristes e confusos quando na menção souberam da morte de Jesus, ou muitos deles acompanharam isso de perto. E logo também depois da sua partida, né, quando ele retornou para os seios do Pai, no que diz respeito, uma vez que ele já havia vindo de lá. Ok? Então na noite anterior da sua crucificação, Jesus fortaleceu aí essa fala com os discípulos, falando sobre a vinda de um Consolador, né? E essa fala de Jesus em João, capítulo 14, os versículos que nós lemos aqui, nós podemos observar que foi uma noite antes do falecimento de Jesus, ou da partida de Jesus para os seios do Pai, conforme os anjos confirmaram. Porque busca o vivos entre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou, não é?
Então esse Consolador só estaria com eles durante a vida, né, como verdadeiro habitante nele. Você está vivo, você está, e o Espírito de Deus habita em você. Então a habitação do Espírito de Deus ainda é consolo, é sustento para os crentes, né? Então o Jesus não está conosco em carne, né, quando esteve com os discípulos, né? Muitos deles o viram, enfim, e conviveram com eles, né? Em especial os 12 e tal. Então ele não está mais aqui enfrentando as aflições de cada dia, mas não há um maior do que o mundo, né? Então no capítulo 1 João capítulo 4, verso de número 4 também, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 4 também, deixa eu achar aqui, 1 João capítulo 4, verso 4, achei aqui, 1 João 4, 4. Muito bem. 1 João 3. Então 1 João 4, 4 nos diz assim. Só um momentinho para a gente embasar nossa fala aqui. Filhinho, vós sois de Deus e vós venceste, porque está em vós. É maior, o que está em vós é maior do que está no mundo. Então o Senhor não está em carne, em osso aqui, né, conosco, mas ele disse: o Espírito que está em vós é maior do que o que está no mundo. Então nós temos a garantia de que o que está em nós é consistente, né? De forma muito contundente e verdade, é uma veracidade ímpar. Então já no Novo Testamento nós temos doutrina que ensina que o corpo de cada crente é lugar da habitação do Espírito Santo. Isso vamos ver em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, né? Que cada corpo do crente é a habitação do Espírito Santo. Bom, vamos ver o que diz o texto. 1 Coríntios 6, verso 19. Ok? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Está escrito assim: e não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, e o que recebeste de Deus, e que portanto não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Observe que nós agora somos a habitação do Espírito Santo. Então a habitação do Espírito Santo não deve ser confundida com suas obras graciosas na vida do crente. A regeneração e os dons do Espírito devem ser distintamente o dom da própria pessoa do Espírito na vida do ser humano. Mas a habitação dele é logo no primeiro momento em que você confessa a fé em Cristo. Em João capítulo 7, Evangelho de João, eu li a epístola, mas agora é Evangelho, de João, capítulo 17, aliás, capítulo 7, no versículo número, capítulo 7, verso de número 38, está escrito assim, 38 e 39, vamos ver o que está escrito. 38 e 39. Está escrito assim: aquele que crê em mim, conforme a palavra das Escrituras, conforme as Escrituras, do seu seio jorrarão rios de água viva. Versículo 39. Falava do Espírito que devia receber aqueles que havia crido nele, pois não havia ainda o Espírito,
porque Jesus ainda não fora glorificado. Então, essa habitação do Espírito, essa veracidade, são doutrinas intrinsecamente ligadas dentro do cristianismo, né? Tem alguém que passa uma visão falsa disso, né, tentando trazer forma de escape para negar a veracidade da Bíblia, né? O erro mais comum referente a essa habitação do Espírito é que nos crentes é que a afirmação que essa bênção não é comum a todos os crentes, né? E muitos ensinam que a salvação deve ser contemplada por uma outra experiência antes de que alguém goze a presença e do poder do Espírito Santo. Então sua experiência chama-se a segunda bênção, que é a santificação, ou o Espírito como o Espírito Santo. Enquanto vários grupos aumentam aí esses seus próprios conceitos, a ideia geral ela permanece, ela é marco fundamental, porque Deus não muda suas palavras, Deus não muda os seus desígnios, Deus não muda os seus decretos, ok? Aí a ideia geral permanece. Então a falha fundamental desse ensinamento que eu citei acima está na ideia de que a salvação deve ser suplantada. Estando em Cristo, o crente está alcançando todas as bênçãos, né? Então, quando os homens deixam de estar atentos a Cristo, esses cometem erros. O dom do Espírito vem, o dom do Espírito Santo vem, né, para nós através da salvação por meio de Cristo, não como um suplemento, não é um suplemento, como ensina a doutrina acima que eu citei. Então, logo, essa doutrina está fadada à falência, porque não tem contexto bíblico teológico, não tem contexto de verdade aí dentro dessa situação. Então o Espírito Santo veio para glorificar Jesus Cristo e não para chamar a atenção a si mesmo, para se autopromover. Ele veio para glorificar a Cristo. Haja visto que quem enviou ele, e disse: eu estarei com o Pai, conforme eu li na abertura do vídeo aqui, da aula, quem enviou foi Jesus. Eu enviarei um Consolador, um Paracleto, para que fique convosco para sempre. Não é? Então a doutrina bíblica ela é provada, ela é contextualizada. Podemos observar que os versículos que mostram que a doutrina é claramente embasada dentro das verdades bíblicas e que sugere que a habitação do crente, a habitação do Espírito Santo, vai sugerir a habitação do Espírito Santo em cada crente, e ele habita em nós, não é? O motivo da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa vivência, de servirmos, de seguir a Deus, é exatamente motivada pelo Espírito Santo, que habita em nós. Então, de que forma que isso acontece? O Espírito Santo é recebido por nós através da fé. A condição da salvação e o recebimento do Espírito Santo são iguais, né, conforme Efésios capítulo 2, verso 8, João capítulo 7, verso 38 e 39, inclusive está até aberto aqui, e eu já fiz a leitura. Atos capítulo de número 11, versículo 16 e 17. Gálatas capítulo de número 12, versículo 3 e Judas 19, não é? Então, a presença do Espírito Santo é necessária para que alguém seja ressurgido ou trasladado dentro da presença, dentro da visão do Espírito Santo. Romanos 8:11, né? O Espírito Santo é um dom. Atos capítulo 10, versículo 45. Então, é uma dádiva de Deus, né? É um dom de Deus. Então, a segurança da salvação está baseada em termos do Espírito Santo. 1 João capítulo 4, verso 13 e capítulo número 3, ainda de 1 João, versículo 24. Romanos capítulo 8, verso 15, capítulo 8, versículo 15 e 16, e Romanos capítulo 5, versículo 5, vai trazer essa mesma visão, que a segurança da salvação está baseada em termos do Espírito Santo como habitando em nossas vidas, né? Então, através disso, os cristãos são vencedores, né? São vencedores conforme João capítulo 4, primeira epístola de João capítulo 4, verso de número 3 e 4. Então,
Deus nos dá o Espírito Santo porque somos filhos. Paulo escreve isso aos irmãos da Galácia no seu capítulo 4, versículo número 6. Então a simples ideia de o cristão não ter o Espírito Santo é contraditória. Então, todos os ensinamentos da Bíblia sobre a salvação vai trazer a visão clara e objetiva de que o Espírito Santo habita no homem. A trajetória do homem de Deus, da mulher de Deus, é marcada pela habitação do Espírito Santo. Entendeu? Então, nós vamos ver que toda essa falácia de doutrinas que se criam aí para um suplemento, que é um suplemento tal, isso não procede, conforme está escrito em Efésios capítulo de número 18, capítulo 5, verso 18, que vai falar do vestimento, da habitação, e não deve ser confundida, mas nós somos instrumento, ou instruídos, aliás, a sermos habitados pelo Espírito Santo, conforme Atos capítulo 5, verso 32. Então, a obediência mencionada no texto de Atos é a fé em Cristo, conforme confirmado está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, e João, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 6, no versículo 28 e 29. João, capítulo 7, versículo 39. Então, temos embasamento contundentes para provar que o Espírito de Deus habitando em nós não é um suplemento, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é Deus que quer que isso aconteça. Isto posto, nós temos a convicção que é o que diz a palavra de Deus, e o texto ele é consolidado, não é? Consolidado. Então, como isso acontece? O que produz essa habitação? Primeiro, produz segurança, não é? Essa habitação em nós, o Espírito de Deus em nós, produz segurança. Então, porque Jesus deseja que todos os crentes gozem da segurança da salvação. Então, durante o ministério terreno de Jesus, ele assegurou isso com seus próprios lábios, dizendo em João capítulo 14, versículo de 1 ao versículo 3, e Lucas capítulo 23, Lucas concorda com isso, Lucas capítulo 23, versículo 43. Em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, Jesus ele traz esse interesse. Ele disse que era interesse dele que, uma vez que nós estamos em Cristo, geraria segurança firme e consistente para a nossa permanência em Cristo, obedecendo, servindo, crendo, e assim sucessivamente, ok? Então, tendo subido ao céu, Jesus ele enviou tanto que isso é tão certo que ele não deixou os discípulos só. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei um consolador, não é? Então, nós temos aí a segurança e todas as verdades bíblicas com respeito a essa habitação. Podemos ver que essa questão, essa possibilidade de segurança, nós vamos ver que no passado o povo de Deus experimentou também da mesma segurança, não é? E não é assim, não é diferente com a igreja, com o povo, com os irmãos de hoje, com os cristãos de hoje. Em Salmos 23, verso de número 6, um texto muito clássico, Muitos têm até espiritualizado, não é idolatrado esse texto, Salmos 23, mas no Salmo 23, versículo 6, já vai deixar muito claro. Paulo concorda com isso no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 13, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 1, versículo 21, e 1 João, capítulo 4, versículo 16, também confirma que nossos antepassados do Antigo Testamento já provavam dessa segurança. Então, e a palavra de Deus vai afirmar isso em 1 João capítulo 5, versículo 13, e 1 João capítulo 3, versículo 14, que a palavra ela vai declarar que podemos ter a segurança em Cristo.
Deus manda que procuremos a segurança. Em 1 Pedro, capítulo de número 2 Pedro, capítulo 11, capítulo 1, aliás, versículo 10, e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, não é? Então, que nós procurássemos essa ação, essa pneumatologia, essa vida do Espírito em nós. E nós temos essa segurança de estar dentro desse contexto cristão, tendo segurança de que quem habita em nós, de quem trabalha por nós e em nós e conosco é o Espírito Santo. Ele trabalha em nós, por nós e conosco, não é? Por meio do Espírito Santo. Então é Ele que trabalha, é Ele que faz tudo isso, é Ele que permeia isso, não é? E gera essa segurança. Então a graça de Deus, conforme Paulo disse aos Romanos, é a base da segurança cristã, não é? Capítulo 4, verso 16 de Romanos. Aqueles que fazem que a salvação dependa em parte de trabalho do homem, nunca poderão pregar a segurança em Cristo. Então não é mérito humano, não é por força de homem negativo, é por meio da confissão e logo da ação do Espírito Santo na vida do homem, que ele passa a habitar e também traz consigo, traz com ele e coloca no homem a segurança da salvação em Cristo Jesus. Então podemos ver que a necessidade da segurança, há uma necessidade de termos segurança. Então a segurança na salvação é necessária tanto para o gozo, para que gozamos em Cristo a liberdade de servi-lo, também como para o serviço cristão, né? Essa segurança que é gerada em nós por meio da habitação do Espírito Santo. Então a base do nosso regozijo é a certeza da salvação. Então eu tendo a certeza da salvação, porque eu tenho certeza? Porque isso gerou em mim segurança. A habitação do Espírito Santo gerou em mim uma segurança. Logo, isso me traz consistência para que eu possa ter convicção da salvação em Cristo Jesus. Em Lucas capítulo de número 10, versículo 20, e Romanos capítulo 5, versículo de número 2, vai nos trazer isso. Então, o serviço dos crentes é motivado, não é motivado pelo medo, mas pela segurança. Não é? O serviço que fazemos, o que trabalhamos, o que fazemos para Cristo é motivado pela ação do Espírito Santo, pela segurança que é gerada em nós, conforme Paulo falou isso em Romanos capítulo 8, versículo 15, e também aos irmãos da Galácia, Gálatas capítulo de número 4, versículos 5 e 7. Né? Então nós não somos aterrorizados, né? Mas somos filhos de Deus, alegres. Então a nossa fé opera por amor, né? Por amor. É por isso que opera. Isso gera segurança, consequentemente gerada pelo amor de Deus, que permeia os nossos corações e habita em nós. Né? Então Gálatas capítulo 5, verso 6. Né? Então quando vamos trabalhar toda essa proposta de Deus por meio da nossa salvação, a segurança completa não pode ser possuída por todos os crentes. Então essa segurança nem possuída por qualquer um ao máximo todo o tempo, mas cada crente deve procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição em Cristo Jesus, conforme 2 Pedro capítulo de número 1, versículo 10. Então, não é em todos os homens, isso gera no coração do crente, confesso, do crente que permite que o Espírito de Deus habite nele, não é? E assim sucessivamente. Então a base da segurança, a segurança está baseada na palavra de Deus. Primeiro, a segurança está baseada na salvação. Segundo, a segurança está baseada na palavra de Deus ou em nossa experiência. Não, essa pergunta está totalmente levando-nos, não é em nossa experiência que temos e tal, toda a nossa influência. Não, a nossa influência que gera segurança espiritual está dentro da ação do Espírito Santo, pela habitação que está em nós, pelo que habita em nós. Então, por esse fator, tudo que temos em nós é gerado
pela essa habitação do Espírito Santo. Então, a nossa experiência cristã, a nossa experiência humana, ela acaba caindo por terra, porque é a ação do Espírito Santo que gera em nós toda a segurança que precisamos para mantermos a nossa vida cristã firme e forte em Cristo Jesus. E a palavra de Deus gera em nós essa segurança, ela fortalece em nós essa segurança, ela fortalece em nós. Então, podemos observar que o trabalho do Espírito Santo na segurança, existem inúmeros trabalhos realizados pelo Espírito Santo na segurança do homem ou do cristão. Para uma melhor compreensão, dividiremos esse trabalho em 3 categorias, ok? 3 categorias. Essas categorias podem se referir em 3 níveis de segurança. Por exemplo, as condições do Evangelho, não é? Vamos ver isso em capítulo 20, versículo 21 de Atos, João 3,16, Lucas 13, verso 3, Atos capítulo 10, verso 43 e Atos 17, verso 30. Lucas vai concordar também lá no seu capítulo 24, versículo 46 e 47. Então, qualquer pessoa que queira segurança, certamente deve começar a reconhecer e se tem sido satisfeito as condições pelas quais Deus perdoa os pecados, as quais claramente, né? Então, primeiro vem o arrependimento e a fé. Então, nós podemos ver que o arrependimento e a fé seja expresso no homem. Contudo, a habitação provém do Espírito Santo. Então, o arrependimento não deve ser confundido com arrependimento evangélico, com penitências, reforma ou coisa assim. Isso deve ser gerado em nós, no nosso coração, no nosso intelecto, no nosso consciente, não é? Então, o arrependimento não deve ser confundido com afastamento do pecado. Não, você precisa se arrepender e deixar, não é? Deixar de pecar, para que toda a habitação e toda a segurança que prometida e intrinsecamente na Bíblia, aqui a Bíblia apresenta a palavra de Deus, deve gerar em nós e esse afastamento e o arrependimento, né, de verdade, né? Então, volta-se para esse arrependimento não é um remorso, né? O arrependimento não deve ser confundido com afastamento do pecado, ao voltar-se a Deus em fé em Cristo, não. Mas as coisas sempre seguem aí. O arrependimento verifica a sua segurança, contudo eles devem ser distinguidos, não é? Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Atos capítulo 26, verso 20, e ainda Atos capítulo 3, verso 19, né? Então, o arrependimento é uma mudança de mente, que envolve uma condição impiedamente pessoal, né? Então, ou uma tristeza piedosa do pecado, conforme está em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, que é a tristeza segundo Deus, enfim. Então, o desejo de ser perdoado, limpo do pecado, o verdadeiro arrependimento envolve muito mais que um desejo de perdão, né? Então, o pecador verdadeiramente arrependido, né, deseja a salvação da penalidade do pecado e da presença do poder e da presença do pecado. Então, o arrependimento, a fé, né, que é a fé salvadora, que vai nos trazer aí essas condições para trazer um envolvimento espiritual, um envolvimento vivo da habitação do Espírito, da segurança que gera em nós toda a motivação para sermos arrependidos, né, das nossas anomalias, das nossas mazelas pecaminosas, não é? E isso gera em nós, uma vez que fomos arrependidos de verdade, aí fomos agora inseridos dentro do contexto da fé, que isso gera em nós, essa fé, a liberdade de estar vivendo a proposta do Espírito Santo e de Cristo e também de Deus em nossas vidas. Amém? E assim sucessivamente. Então podemos observar que todos os novos crentes que frequentemente temem sua fé não seja verdadeiramente fé salvador, não seja verdadeiramente uma fé duvidosa que possa gerar dúvida lá no futuro. Não, a fé é consistente, ela é consolidada, porque sabe-se que a luta virá, as dificuldades virão,
mas você está de pé, independente do que possa ser. Você sabe que Deus trabalha na vida do ser humano, logo você não quer deixar de servir a Deus, de estar em Deus, né? Então, as condições do Evangelho que é aplicada em nós por meio do Espírito Santo, ok? E podemos ver que falei de três, outra importante observação é o fruto da regeneração. Como a pessoa pode saber se a fé que ela tem é verdadeiramente a fé do eleito de Deus, né? Que Deus realmente o salvou. Então o livro de 1 João foi escrito em sua totalidade como resposta a esta pergunta. 1 João capítulo 5, verso 13. Ok? Então a consciência da depravação total, um desejo de obedecer a Deus, o amor para com o povo de Deus, tudo isso é voltado à fé duradoura, ouvidos abertos para a palavra de Deus, amor para com Deus, uma nova atitude com o sistema desse mundo, né? Você vai mudar de rota, não vai mais viver dentro desses ditames opressor do mundo que engana, te dá uma suposta alegria aqui, mas engana daqui a um minuto, né? Então essa visão de Deus por meio da visão cristocêntrica e por meio da habitação de Cristo e que gera segurança em nós. Então esse Consolador enviado por Cristo, não é, para nós, gerou em nós e gera em nós toda a consistência e segurança para servi-lo em verdade, em espírito e em verdade, ok? Espero que possa ter te ajudado. Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Mas eu finalizo dizendo sobre a questão do Consolador, né? Jesus, quando na ceia, falou sobre a sua traição, então a morte na partida que estava próxima. Então ele trouxe aí em Mateus 16, versículo 16 a 21, e ele vai contudo parecer que só naquela hora os discípulos compreenderam o que Jesus havia falado. Então precisamos ter perspicácia suficiente para entender o que Deus está ensinando, a simplicidade da fé, a simplicidade do Evangelho, consistência das verdades escriturísticas e assim sucessivamente, tá certo? Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Eu falei de três, eu finalizo aqui dizendo que a outra é o Espírito Santo sela os crentes, não é? O Espírito Santo sela os crentes em Efésios capítulo 4, verso 30. Então somos selados pelo Espírito Santo. Logo, isso produz a fé em nós e toda a segurança que precisamos. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.